é uma tragédia o que houve. Eu fiz um vídeo anterior, a questão que os seus concorrentes estão distraídos, estão com a cabeça fodida. O cara, ele da frequência, a questão que eu falo muito nos vídeos aqui, a questão da frequência, a questão que o governo, a questão que esses políticos, eles entendem a questão de frequência de ondas, eles estão sempre fazendo corrupções, estão sempre fazendo, devastando o país, e para radiar essas frequências, e as pessoas que não conseguem entender, olhar esse furacão, ficar no meio do furacão, né, no meio do furacão, lá tem uma paz, lá tá tudo calmo. E ao redor tudo devastando. E a gente vai reagir aqui essa notícia triste aqui do caso Bombril, infelizmente, tá? Vamos aqui dar uma olhada. Notícia muito triste chegou até a gente e ela vem de São Paulo. Na manhã deste sábado, dia 1 de agosto, e por volta das 5h50, um funcionário entrou na fábrica da Bombril, em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, e matou 3 colegas de trabalho a facadas. As vítimas são José Guilherme Victoriano de Moura, de 54 anos, conferente, Edivaldo Santos da Silva, de 44, supervisor, e Douglas de Souza Vieira, de 39, operador de empilhadeira. O autor do crime foi identificado como Cláudio Henrique da Silva, de 33 anos, também operador de empilhadeira. Ele estava de folga e, segundo testemunhas, foi até a fábrica com esse objetivo. Ainda de acordo com essas testemunhas, Cláudio sofria bullying de 2 dos colegas. Mas atenção, essa versão ainda não foi confirmada. Ficavam caçoando. Doutor, falando do cheiro dele, que ele não cheirava bem. É justamente o que a polícia vai apurar. O supervisor Edivaldo não era um dos alvos. Ele tentou separar, tentou proteger os colegas, né, e acabou atingido também. Uma fonte policial contou que o ataque só parou quando o agressor ficou exausto. Precisou sentar no chão para recuperar o fôlego. Foi nesse momento que os outros funcionários conseguiram dominar ele, até a polícia militar chegar. José Guilherme e Edivaldo morreram ali mesmo. Douglas chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. Cláudio foi levado para o 2º DP de São Bernardo. Cerca de 10 minutos depois de ser colocado na carceragem, ele tirou a própria vida. O SAMU foi chamado e confirmou a morte. A Corregedoria da Polícia Civil já apura o caso. A Bombril informou que ele era terceirizado e que teria sofrido um surto antes do ataque. A empresa disse que lamenta, que presta assistência às famílias e que não havia nenhuma denúncia contra os envolvidos no canal de ética da companhia. A TPC, empresa terceirizada onde os 4 trabalham. Cara, uma tragédia, felizmente. E eu falo pra vocês, cara, tem que tomar cuidado. Eu já fiz um vídeo aqui, questão que os caras fecharam os manicômios no ano, acho que foi no ano 2000, não lembro o ano aí. Tem 20% da população com problemas realmente de psicológico. E também eu acredito que aumenta essa porcentagem a questão de frequência, tudo acontecendo ruim, proposital, e as pessoas não sabem lidar com essa situação. Então, toma cuidado. E por quê? Além disso, o que acontece? Era uma empresa Bombril, cara, empresa gigantesca. Provavelmente listado na bolsa de valores também. Acho que era uma terceirizada. E, infelizmente, cara, existe muitas pessoas que às vezes tá ali em algum cargo, muitas pessoas, cara, canalhas, muitas pessoas safadas, muitas pessoas que fazem panela, muitas pessoas que é pilantra, conspira, joga sujo. Por quê? Cara, é do brasileiro. É do brasileiro. Já falei, cara, o brasileiro, boa parte, é invejoso. Principalmente se você for olhar, se você tiver num ambiente ruim, um ambiente de pobreza, muito barulho, inveja, cara. E a questão que idolatra vagabundo, idolatra o errado. Cara, então o brasileiro é a última pessoa que você deve confiar. Você consegue ver o nível? Se lembra em Portugal? Muitas pessoas brasileiras que migraram para Portugal, em vez dele chegar lá ajudar a sua nação, o cara que já está lá, ele chegava, ele dava golpe no brasileiro. Ele chegava, ele cobrava tudo a mais, sempre querendo levar vantagem, sempre querendo ganhar.
Então, assim, cara, infelizmente o brasileiro, eu acredito que não tem mais jeito. O brasileiro, eu acho que é a última pessoa que você deve confiar. Eu até falo, tava falando com um conhecido que você tem que viver numa bolha. Tem que viver numa bolha, cara. Você vê quantos casos que acontecem aí, que às vezes o que houve, às vezes, dessa tragédia, às vezes, assim, é as pessoas que estão bem mais próximas do que você. Já te falei, o vídeo anterior, cara, 99% estão distraídos e esses 99% não querem que você vença. E ele fica incomodado com você, entendeu? Então é para você ver o nível do brasileiro, cara. E às vezes ainda o brasileiro passando por toda essa crise desse governo que cobrando imposto, onde que mais arrecada e mais gasta, escândalo de corrupções. E eu falo pra você, você acha que o Brasil vai dar certo? Cara, um tenente da Polícia Militar internado, um soldado da Polícia do Rio de Janeiro, cara, o cara infelizmente ele perdeu a vida, outro tá em estado grave, o que está ocorrendo no Rio de Janeiro, que às vezes, quando a gente está em São Paulo, a gente só está vendo a crise, mano, a guerra civil em São Paulo. Mas lá no Rio, cara, olha lá no Rio, lá o complexo de Israel, cara, eu te pergunto pra você, você acha que o Brasil ele vai dar certo, cara? E o Brasil não vai dar certo, cara. E às vezes o cara, quando tá num cargo, isso, eu tô falando ali que é uma empresa privada. Mas quem trabalha em empresa pública, como eu, cara, eu sei, tem cara que ele vende até a mãe. Só que numa empresa pública, você consegue ter mais facilidade a questão de você ter uma perseguição, você colocar um processo no cara, você consegue ter facilidade de você não ser mandado embora. Só que numa empresa privada, que infelizmente aí que nem esse cara aí cometeu essa tragédia, cometeu esse crime, talvez ele não teve essa opção. Ele não teve essa opção e talvez ele com raiva, ali com ódio, com surto, ali cometeu essa tragédia, infelizmente. Por quê? Porque esses caras que às vezes estão ali, cara, eu não sei se ocorreu no caso dele, só que muitos casos que a gente já viu, cara, os caras são pilantra, cara. Os caras são pilantra, o cara vende até a mãe, o cara não tem escrúpulo, o cara ele faz de tudo pra te tirar do sério, entendeu? Pra tirar do sério, pra talvez você pedir as contas, para o cara acha que não tem poder de te mandar embora, então ele acaba ali tentando mexer com o seu, com o seu psicológico, tentando ali fazer piada, tentando fazer bolha ali, até você não aguentar, até você ficar desmotivado para você pedir as contas, cara. Então eu falo para você, você tem que tomar muito cuidado e você tem que ter a famosa inteligência emocional que o Pablo Marçal ele tava correto, cara. E você tem que ter, cara, sempre um plano B, um plano C, um plano D, para você não ficar refém. Porque o que, que eu vejo? As pessoas, às vezes, assim, não tem um plano B, C, D, E, assim, você vai ficar refém, mano. Você vai ficar refém, cara. Então, você tem que fazer algo da sua vida. Você tem que conseguir os primeiros 10 mil. Eu tenho um vídeo aqui falando para as pessoas conseguirem os 10 mil, as pessoas conseguirem os 20 mil, os 30 mil, os 40 mil, as pessoas tentar fazer uma renda extra com youtuber, com digital, com edição de vídeo, aprender alguma habilidade nova. Você tem que ter algum plano para você não ficar refém, porque se você não tiver nenhum plano desses que eu falei para você, cara, você tá fudido. Você tá fudido e você não vai poder reclamar. Infelizmente, você vai ver esses caras que são pilantra, safado, entendeu? Safado que vende até a mãe, eles, às vezes assim, fazer cada barbárie com você e você vai ter que abaixar a cabeça. Você vai ter que ficar quieto. Você entendeu? Até mesmo aí, essa semana ocorreu aí um cara, meu, vou sair, isso daí, me deu uma advertência ali, eu vou sair, isso daí. O cara não tem um plano B, D, C, E, F, G, acabou ficando, cara. E o que que acontece? Você vai ter que tomar mais comida de rabo. Você vai ter que tomar mais comida de rabo porque você tá ao fardo, ao fracasso e tá fardo para você ficar distraído. O vídeo anterior que eu falei, 99% das pessoas estão distraídas, 99% das pessoas, dos seus concorrentes estão paradas, 99% dos homens já desistiram, 99% dos seus concorrentes já desistiram, cara. Você tem obrigação e nunca foi tão fácil ser homem. Nesses momentos atuais, nunca foi tão fácil vencer com seus concorrentes que estão parados. E você só entender qual é o jogo. Você só entender, se você não tiver distraído assistindo bobeira, você não acompanhando, você entender o jogo, o como que funciona o jogo, cara, você vai sobressair, tá? Esse é o vídeo aí, infelizmente, essa tragédia, eu acredito aí que vai ocorrer muito porque o governo, esses políticos, esses corruptos estão deixando destruir um país
e vai ter mais desempregados, 52% da população recebendo Bolsa Família, 52% recebendo Bolsa Família estão desempregados, sem carteira assinada. O pessoal afundando o país, o pessoal não vendo, não colocando forças para diminuir o gasto, cara, a tendência é só piorar. O Rio de Janeiro, as balas comendo solta, São Paulo, cada roubo de celular, não perdoa nada, criança, mulher, até mulher, cara, mulher, criança, você entendeu? Cara, e vai piorar, infelizmente, tá? E tenta entender o jogo para você não ficar refém, porque eu sei que a gente, infelizmente, tá numa ratoeira.